Ei, Geek, beleza? Reacher tem sido um verdadeiro sucesso, e a cada nova temporada a série parece ficar ainda melhor. Ou será que não? Agora que a terceira temporada chegou ao fim, chegou a hora de ranquear todas as 3 temporadas, da pior para a melhor. E claro, quero saber a sua opinião também. Deixe nos comentários o seu ranking das temporadas de Reacher, para a gente debater juntos. Terceiro lugar, temporada 2. Abrindo a nossa lista, na terceira posição temos a segunda temporada de Reacher. Não me entenda mal, essa temporada fez várias coisas muito bem, mas ao mesmo tempo deixou a desejar em alguns aspectos importantes. O principal problema foi o ritmo. Diferente da primeira temporada, que teve tempo para desenvolver sua trama, construir mistérios e aprofundar seus personagens, a segunda temporada parece estar sempre correndo para a próxima cena de ação. Isso acabou prejudicando o enredo, tornando a narrativa um pouco apressada e superficial. Além disso, a estrutura da história não ajudou muito. A temporada dividiu seu tempo entre 2 momentos, o presente e o passado. E como passamos longos períodos em cada linha do tempo, isso acabou atrapalhando o impacto de ambas. Era como se estivéssemos acompanhando 2 histórias diferentes, sem que elas se conectassem de maneira fluida. Agora, não me leve a mal, essa escolha de narrativa até fez sentido em alguns momentos e funcionou até certo ponto. Mas no final das contas, o tempo excessivo dedicado ao passado acabou tirando o peso da trama principal que se passava no presente. Outro ponto que não funcionou tão bem foi o elenco de apoio. Não que os novos personagens fossem ruins. Cada um trouxe sua própria personalidade para a série, mas eles simplesmente não foram tão marcantes quanto os das outras temporadas. Claro, Nigley continua incrível e super carismática, e é ótimo saber que ela vai ganhar um spin-off. Mas, fora isso, os outros personagens não deixaram a mesma impressão forte que os elencos das outras temporadas. E não podemos esquecer dos problemas de ritmo. Algumas cenas se arrastavam demais, enquanto outras passavam rápido demais, pulando momentos importantes do desenvolvimento da história. Grande parte disso, mais uma vez, se deve à constante alternância entre passado e presente. Mas nem tudo foi negativo. Se tem algo que a segunda temporada fez muito bem, foi a ação. Comparado à primeira temporada, essa aqui elevou o nível 2 ou 3 vezes. As cenas de luta foram insanas, muito bem coreografadas e deram um ar de realismo e brutalidade que os fãs de Reacher adoram. Além disso, apesar dos problemas com o elenco de apoio, a química entre os personagens ainda funcionou. Foi convincente ver essa equipe trabalhando junta, dando a sensação de que realmente tinham um passado em comum e um histórico de batalhas juntos. No fim das contas, apesar da segunda temporada entregar algumas das melhores cenas de ação da série, a história não teve o mesmo impacto das outras. Segundo lugar, temporada 3. Na segunda posição, temos a terceira temporada de Reacher. E olha, essa temporada corrigiu vários dos problemas que vimos na segunda, trazendo uma história mais envolvente, um ritmo mais equilibrado e um vilão que realmente fez a diferença. Dessa vez, a trama conseguiu mesclar muito bem ação e investigação. Se na temporada anterior parecia que tudo era apenas um grande pretexto para cenas de luta, aqui sentimos que há um mistério real a ser desvendado. E isso fez toda a diferença. Outro ponto positivo foi o próprio Jack Reacher. Dessa vez, ele enfrentou desafios mais difíceis e situações que colocaram sua inteligência e força à prova como nunca antes. E isso deu uma tensão extra à temporada. Afinal, quem não gosta de ver um protagonista que, mesmo sendo super capaz, precisa suar para vencer? E falando em tensão, o grande destaque da terceira temporada foi o vilão. Diferente dos antagonistas anteriores, esse realmente foi uma ameaça à altura de Reacher. O plano dele foi bem construído, seus objetivos fizeram sentido e, o mais importante, ele teve presença em tela. Afinal, quantas vezes já vimos séries onde o vilão só aparece de verdade nos últimos episódios? Aqui, felizmente, isso não aconteceu. Desde o começo, sentimos a presença dele e o peso de suas ações, o que aumentou muito a sensação de perigo ao longo da temporada. Mas nem tudo foi perfeito. Se tem um problema que começou a aparecer mais nessa terceira temporada, foi a repetição de certas fórmulas. Claro, Reacher tem seu próprio estilo e precisamos aceitar que algumas coisas sempre vão estar presentes, como investigações, perseguições e lutas brutais.
Mas em certos momentos, dava para sentir que algumas cenas seguiam um padrão muito previsível. Outro detalhe que poderia ter sido melhor trabalhado foi o romance. Assim como nas temporadas anteriores, tivemos um interesse amoroso para Reacher, mas a dinâmica entre os personagens não foi tão envolvente quanto poderia ser. Parecia que estava ali mais por obrigação do que por necessidade narrativa. Mesmo assim, no geral, a terceira temporada foi muito bem executada. Ela corrigiu os principais problemas da segunda, trouxe um vilão memorável e manteve o nível da série lá em cima. Mas agora chegamos à grande campeã do ranking. Primeiro lugar, temporada 1. E no topo do ranking, sem nenhuma surpresa, temos a primeira temporada de Reacher. Essa temporada fez tudo certo. Ela apresentou o personagem principal de maneira incrível, entregou um mistério envolvente e trouxe um elenco de apoio que fez toda a diferença na história. Desde o primeiro episódio, a série conseguiu capturar perfeitamente o espírito dos livros de Lee Child. O ritmo foi muito bem dosado, equilibrando ação, suspense e momentos de desenvolvimento de personagem. A história foi construída com calma, permitindo que cada revelação tivesse impacto e fizesse sentido dentro da trama. E não podemos esquecer do elenco de apoio. Diferente das outras temporadas, aqui tivemos personagens realmente cativantes. Roscoe e Finlay foram essenciais para tornar essa história mais rica e emocionalmente envolvente. A química entre eles e Reacher foi excelente, e o fato de cada um ter um papel ativo na investigação fez com que o público se importasse de verdade com eles. Além disso, o próprio Jack Reacher brilhou de uma forma que ainda não vimos se repetir nas temporadas seguintes. Aqui, ele não era só um cara forte que bate em todo mundo. Ele também era extremamente inteligente e perspicaz. A forma como ele analisava os cenários, montava teorias e resolvia os mistérios foi um dos grandes diferenciais da temporada. E claro, as cenas de ação não deixaram a desejar. Mas diferente da segunda temporada, onde a ação era o grande foco, aqui ela foi usada de maneira estratégica. Cada confronto tinha peso, e quando Reacher finalmente entrava em ação, sabíamos que algo grande estava para acontecer. No final das contas, a primeira temporada continua sendo a melhor, porque conseguiu equilibrar todos os elementos que fazem de Reacher uma série tão boa. E assim chegamos ao fim do nosso ranking, mas agora eu quero saber de você. Qual a sua temporada favorita de Reacher? Você concorda com esse ranking ou mudaria alguma coisa? E antes de fechar o vídeo, um detalhe interessante. Nos últimos meses, tem rolado um rumor de que Alan Ritchson, o próprio Reacher, pode interpretar o Batman no DCU. O que você acha disso? Será que ele seria um bom Cavaleiro das Trevas? Deixe sua opinião nos comentários.